pessoal, bom dia. Hoje a gente está com o assunto de equação da circunferência, certo? Um assunto fácil de se fazer, certo? Até uma certa parte, porque a gente primeiramente vê uma equação reduzida, depois a gente vê a equação geral, que é um pouquinho mais complicado. Mas a questão da equação reduzida é o que a gente vai ver aqui agora, bem facinho para a gente fazer essa análise. Então vamos lá. Equação da circunferência. Por que equação da circunferência? Uma circunferência, quando ela é inscrita no plano cartesiano que todo mundo já conhece, certo? Existe uma equação para determinar quem é essa circunferência, certo? Ela não é feita aleatória, então precisa de uma equação. E quais são os elementos de uma circunferência que a gente precisa conhecer para obter essa equação? Em uma circunferência, a gente precisa de dois elementos. Que elementos são esses? O meu centro e o raio. Apenas isso. Então, o centro aqui ele está sendo representado por valor de A e valor de B. O valor de A pertence à reta X, o valor de B pertence à reta Y. Então, o centro da minha circunferência vai ser A e B. Lembrando que esse A e B são valores que vão precisar ser substituídos. E eu preciso do raio. E o que é o raio de uma circunferência? Raio nada mais é que a distância do meu centro até tocar na circunferência, certo? É obrigado ele ser aqui, ele pode estar limitado a qualquer lugar, certo? Esse é o raio da minha circunferência, beleza? Então o raio é do centro até tocar na minha circunferência, então o raio poderia estar aqui, certo? Sabendo disso aqui, a gente tem uma fórmula que se chama fórmula da equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. O valor de X e o valor de Y, ele vai continuar na minha equação, certo? E o valor de A, B e R vai ser substituído pelo que tem da informação da questão. Então, a circunferência, uma equação reduzida dela, é obtida a partir dessa fórmula daqui. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Vamos lá para o exemplo, para a gente entender melhor? Primeiro exemplo. Determina as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Então, observa, isso aqui eu tenho a substituição de A, B e R, certo? Então, é a partir daí que eu consigo determinar quem é as coordenadas do centro e o raio. Meu centro, ele é composto pela coordenada A e B. E o raio é a distância do centro até tocar na minha circunferência. Tranquilo? Vou logo determinar o raio. O que é o raio? É aquele valor que está lá depois da minha igualdade, 16. Só que na fórmula, o que é que eu tenho? R ao quadrado. Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 16? Se você não sabe de cabeça, o que é que você vai fazer? Você vai pegar R ao quadrado e vai colocar igual a 16. Então vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual a 16. O quadrado passa de um lado para o outro, é uma potência, vira uma raiz. R é igual a raiz quadrada de 16. R é igual a raiz quadrada de 16. É 4. Então, está aqui o meu valor do raio. O raio vale 4. E quem é o centro da minha circunferência? Na fórmula, eu tenho que observar lá e tenho que observar a fórmula. O que é que acontece? X menos A
O valor de A é o meu primeiro valor do centro, certo? Só que eu tenho que ter cuidado com o sinal. Aqui é menos, aqui é menos. Então, esse menos daqui, ele já é da própria fórmula. Quer dizer que o valor de A, ele é o número, apenas o número 2, certo? Então, o meu centro, eu vou ter como coordenada 2 e o meu valor de Y, que é o valor referente a B. Positivo 3. Aí eu observo lá na fórmula. Aqui eu tenho menos. Por que aqui eu vou ter um mais? Porque houve um jogo de sinal, certo? Menos e menos positivo. Então, para aqui ser positivo, o meu valor de B tem que ser o número negativo. Porque menos com menos daqui vai ficar mais. Por via das dúvidas, o que é que você deve fazer? Observa direitinho. Se aqui for menos, o resultado será positivo, vai inverter o sinal. Se aqui for mais, será negativo. Então, para essa equação reduzida aqui, eu vou ter o centro 2 e menos 3 e o meu raio é 4. Coisa importante, se esse valor daqui for uma raiz que não é exata, eu tenho que fatorar. Exemplo, 18. Se isso aqui for 18, vou colocar separado aqui, ó. Se isso for 18, então vai ficar, ó, R ao quadrado é igual a 18. R vai ser igual a raiz quadrada de 18. Sabemos que não tem uma raiz exata. O que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 18. 18 ele pode ser dividido por 2, que dá 9. 9 dividido por 3, que dá 3. 3 por 3, que dá 1. Então eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado, porque o 3 eu tenho ele 2 vezes, multiplicado por 2, que eu tenho apenas uma vez. Então, o meu R será 3 ao quadrado multiplicado por 2. Só que isso aqui fica dentro da minha raiz. Eu posso cortar a raiz quadrada pela potência 2. Então, meu raio será 3, que sobrou daqui, e repete raiz de 2. Então, tenho que tomar cuidado quando esse número daqui for um número que não tem raiz quadrada exata. No exemplo, a raiz quadrada é exata tranquilamente. Outra coisa importantíssima é esse valor de raio. Quando eu calculo aqui, eu não calculo uma equaçãozinha, certo? Calculo a raiz quadrada de 16. Essa raiz quadrada tanto é positivo como negativo. Mas como eu trato de um raio, o que é o raio? É a distância do centro para a circunferência. Como é uma distância, essa distância não pode ser negativa. Então, sempre o meu raio será positivo. Ô, professor, todos dois podem ser negativos aqui? Pode. Pode ser zero? Pode, certo? A única coisa diferente aqui é o raio. Ele tem que ser um número maior que zero. Primeiro, porque se for zero aqui, eu não vou obter a minha equação, certo? Eu não vou obter a minha equação, porque eu não vou ter uma equação, não vou ter uma distância, certo? E é isso que acontece com a minha equação da circunferência, quando ela é reduzida. No segundo exemplo, o que é que eu tenho? Qual a equação reduzida da circunferência? Eu tenho o desenho da circunferência e eu quero saber qual é a equação reduzida. O que é que eu vou precisar? Vou precisar de dois elementos, centro e raio. Quem é o centro dessa circunferência? Centro, valor de A é o valor que está na reta X, então, ó, 10. E o valor de B é o que está na reta Y, do meu centro, certo? Esse aqui é o centro da minha circunferência. O valor é 5. Então, aqui eu tenho o centro da circunferência. E eu vou precisar agora do raio. Quem é o raio dessa circunferência? O raio é a distância do centro até tocar na minha circunferência. Se você observar aqui, ó,
Isso é o raio. Tranquilo? Esse é o raio do meu centro até tocar na circunferência. Mas observa lá na reta Y, porque eu tenho um espelho. Que espelho é esse? Isso daqui não é a mesma coisa disso daqui, ó? Não é isso? Cuidado, o meu raio não é 20, não. O meu raio é a distância daqui até aqui. A distância daqui até aqui é quanto? 5 para chegar a 20. Falta quanto? 15. Então, o meu raio será 15. Certo? A partir daqui é o que eu faço na minha equação reduzida da circunferência. De acordo com a fórmula, eu vou ter x menos a ao quadrado somado com y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Só vou substituir valor de A, valor de B e o raio. X menos, que é da própria fórmula, o valor de A é 10 ao quadrado, y menos, o valor de B é 5 ao quadrado e o raio ao quadrado, que é o raio 15 ao quadrado. Para eu terminar a minha equação da circunferência, eu só vou resolver o 15 ao quadrado. Então, todo o resto repete. E resolve 15 ao quadrado. Cuidado que não é 15 vezes 2, é 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai dar 225. Certo? Esse é o processo para eu encontrar a minha equação reduzida. Beleza? Somente para relembrar vocês, de acordo com o primeiro exemplo. Ó, se eu fosse descobrir, eu tenho a equação da circunferência aqui. Se eu fosse descobrir quem é o centro e o raio. O centro, como aqui está negativo, é positivo. Ó. Como está negativo, é positivo. E aqui é a raiz quadrada de 225, que é 15. Esse é o meu processo da minha equação reduzida da circunferência.